dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. E também Gênesis capítulo 3, verso 9. Gênesis 3, verso 9. São duas situações que nós queremos comentar e refletir nesta manhã. Lucas 5, a partir do verso 27. E Gênesis 3, a partir do verso 9, 8 e 9. Acharam aí? Bem? Marca aí. Nós vamos ler esse texto. Antes de ler, nós estamos numa fase de preparação do novo santuário ali. E nós pretendemos inaugurar ou fazer uma pré-inauguração em setembro, no aniversário da igreja. Precisamos fazer um fechamento aqui da frente, dessa frente aqui. Nós já temos o blindex para colocar ali, e precisamos fazer as portas e fazer algumas treliças para poder colocar o blindex. E preparar esse material não é barato, não. Nós fizemos um orçamento e a ferragem para a gente fazer esse fechamento aqui, para colocar os blindex, fica aí em torno de R$2.800. A mão de obra a gente, na realidade, vai pagar quase que nada, mas o material a gente precisa comprar. Então, para fazer esse fechamento ali, que a gente vai fechar aquela parede interna ali que vocês viram ali, que é onde a gente fez aquela porta, né? A gente vai fechar ali com blindex. Nós já temos o blindex para poder colocar ali, na parte de cima. E vamos fazer um fechamento aqui na frente para poder igualar o prédio, a altura do prédio, e fazer também a fachada com o letreiro da igreja. Então, a ferragem para fazer isso ficou, o orçamento que nós fizemos, em R$2.800. Esse dinheiro dá para pagar até em 6 vezes, sem juros, na loja onde vende os ferros. E as portas, porque a gente tem que fazer as portas também, isso é só a ferragem para o fechamento ali. As portas, que é para fechar a parte de baixo, ficou em R$3.800. Então, você faz a conta aí, 3.800 mais 6 mil reais, né? Vamos botar aí, por aí. 6 mil reais. Então, a gente precisa juntar esse dinheiro para poder fazer isso, para que em setembro nós possamos inaugurar, fazer uma pré-inauguração ali do santuário ali. Porque fechando, a gente não vai ficar com segurança, ninguém vai entrar mais, ou vai invadir mais, ou vai roubar qualquer coisa aqui dentro, porque vai estar tudo fechadinho, né? Então, nós precisamos fazer isso. A gente tem algumas formas para fazer isso. A gente pode fazer aí, de repente, até setembro. Nós estamos no mês de maio, né? Junho, julho, agosto, setembro. Se nós fizermos aí uns 4 almoços, no mês de, por exemplo, maio, mês de junho, julho, no mês de agosto e no próprio mês de setembro. Se nós fizermos aí uns 4 almoços,
e vendermos esse almoço, eu creio que dá para a gente levantar esse dinheiro, né? Eu creio que dá para a gente levantar esse dinheiro. A gente pode fazer o almoço e fazer um almoço simples e vender o almoço e fazer até a entrega, né? Delivery, né? O pessoal que quiser comprar pela internet, então a gente vende o almoço e vai entregar. Mas nós precisamos fazer. Eu preciso da mão de obra dos irmãos para fazer esse almoço. Preciso das irmãs para a gente fazer esse almoço, né? Porque a gente cozinha, os homens cozinham, né? Mas não tão bem quanto as irmãs, né? Não tão bem quanto as irmãs. Então nós precisamos aí, durante esses meses aí, fazer esse almoço. Isso fora o batistério. Porque, não sei se vocês viram ali um buraco que tem ali, o pessoal está perguntando se é piscina, né? Aquele buraco que está ali é o batistério. Então, isso tudo, esse valor de R$6.000 é fora o batistério, porque o batistério tem que comprar bloco, tem que comprar cimento, tem que comprar cerâmica, né, para poder colocar a cerâmica, porque ali vai entrar água, né? É uma piscina de batismo, né? É uma piscina de batismo. Então, isso fora o batistério. Então, nós precisamos levantar os 6.000, irmãos, até setembro, ou antes o possível, para a gente conseguir fazer esse fechamento ali, porque colocando os portões e fazendo o fechamento, esse negócio, esse problema que a gente está tendo de gente entrar aqui dentro e roubar as coisas e apanhar as coisas, nós não vamos ter mais, porque nós vamos estar com tudo isolado, fechadinho aí. Então, eu preciso que os irmãos orem nesse sentido e vamos juntar aí as irmãs para ver se a gente consegue fazer esses almoços aí até o mês de setembro, para a gente conseguir levantar esse recurso. Se você quiser dar uma oferta especial nesse sentido, você procura a irmã Maria Farias ou Ribamar, olha, isso aqui é uma oferta para ajudar aí nessa obra aí que a gente precisa fazer. Não sei se vocês viram, mas nós trabalhamos muito no decorrer desses meses aí para poder preparar tudo que foi feito ali. Fizemos a escada já ali de fora, fizemos a rampa de acesso, fizemos o púlpito, fizemos as escadas. Então a gente trabalhou bastante aí. Agora, nós não vamos poder trabalhar mais por conta da falta desse material. Porque se nós tivéssemos dinheiro para comprar esse material, nós continuaríamos trabalhando aqui. Então, como a gente não tem o material, eu vou ter que dar uma parada na obra aqui e nós vamos lá para o sítio, porque lá no sítio nós estamos construindo um dormitório. A gente tem lá ferragem, tem lá cimento, tem lá pedra, areia e tal. Então, nós vamos para lá para poder tocar a obra lá do dormitório, enquanto aqui está parado por conta desse material. Agora, assim que a gente conseguir comprar esse material, a gente volta para cá de novo para poder trabalhar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 27 até o versículo 32. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: porque come e bebes com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim aos pecadores ao arrependimento. Eu quero dar ênfase aqui ao chamado de Levi, também conhecido como Mateus. O Senhor Jesus estava passando e viu Levi sentado na coletoria, trabalhando. E Jesus olhou para Levi e disse: olha, levanta daí, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem me seguir. E o texto mostra que imediatamente ele se levantou, deixou tudo. Olha o que diz o texto: deixando tudo, levantou-se e foi. Ele levantou e seguiu a Jesus. O tema da nossa reflexão é andar com Deus, baseado na lição que nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, que é caminhar com Deus. Deus está nos chamando para caminharmos com Ele. E o tema é andar com Deus. E Levi, Mateus, foi chamado para andar com Deus. E diz o texto que quando ele foi chamado,
imediatamente levantou-se e foi andar com Deus e foi caminhar com Deus. Largou tudo, parou o que estava fazendo para andar ao Senhor, para seguir ao Senhor. E esse andar com o Senhor, esse seguir ao Senhor, foi por toda a sua vida. E ele se tornou um dos escritores, um dos autores dos evangelhos. Porque nós temos o evangelho segundo Mateus, escrito por ele. Além de seguir a Jesus, ele procurou preservar os ensinamentos de Jesus. Ele largou tudo, abandonou tudo, foi andar com Jesus, foi caminhar com Jesus, foi seguir a Jesus e ainda produziu um texto para que a palavra do Senhor Jesus Cristo fosse preservada. Mateus decidiu andar com Deus. Agora vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Verso 8. Olha o que diz o texto. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Lá no Novo Testamento a gente encontra o texto de que Mateus, quando recebeu o convite para andar com Deus, para caminhar com Deus, ele abandonou tudo e foi andar com Deus. E aqui em Gênesis a gente vê o contrário acontecendo. Deus indo até o jardim, chamando o homem para andar com ele, para caminhar com ele. E o que Adão e sua mulher fazem? Eles se escondem de Deus. Eles decidiram naquele instante, naquele momento, não andar com Deus. E Deus pergunta para ele: onde vocês estão? Esse onde estás, a gente pode entender Deus dizendo: olha onde vocês estão. Olha, eu quero andar com vocês, eu vim aqui para andar com vocês. Eu vim aqui para a gente conversar. Eu vim aqui para a gente bater um papo, para a gente ver como foi o dia de vocês. Eu vim aqui para contar para vocês os planos que tenho a respeito de vocês. Eu vim aqui dizer para vocês onde eu quero que vocês estejam trilhando, onde vocês estão caminhando, mas onde vocês estão? Adão se escondeu de Deus. Levi se levantou e foi. Adão se escondeu. E por que Adão se escondeu? Adão se escondeu porque havia pecado. Adão se escondeu porque havia desobedecido a Deus. E por conta disso estava envergonhado. Por conta da sua condição, porque agora ele podia ver aquilo que antes ele não podia ver e não deveria ver e não tinha que ver. Porque existem coisas, experiências que nós atravessamos na vida que não necessitaríamos atravessar por elas, não necessitaríamos passar por elas. Passamos por conta das nossas escolhas erradas e por conta das nossas decisões erradas. Porque Deus, ele sempre deseja nos preservar. Deus, ele sempre deseja nos proteger. Deus deseja sempre dar o melhor para a gente. Mas por conta das nossas falhas, dos nossos erros, acabamos tendo experiências ruins e que marcam a nossa vida e que nós vamos carregar por toda a vida até a volta do Senhor, quando o Senhor nos levar para a glória e nós nos esquecermos de tudo isso.
Então Deus está sempre nos convidando a andar com Ele. E hoje Deus está convidando você a andar com Ele. A mim e a você. Deus quer que nós saiamos daqui andando com Ele. E o que é andar com Deus? Andar com Deus é não apresentar resistência ao chamado de Deus. Isso que eu coloquei aqui, eu entendo como sendo o andar com Deus. O entendimento que alcancei ao ler o texto bíblico. Andar com Deus é não apresentar resistência ao chamado de Deus. Mateus, quando foi chamado, ele não resistiu, ele imediatamente se levantou e foi. Adão, quando foi chamado, o que ele fez? Ele se escondeu. Deus está nos chamando, Deus está chamando você. Não apresente resistência a este chamado. Andar com Deus é ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, eu vou contigo. E não dizer para Deus: ó Senhor, eu não posso porque eu estou nu. Eu percebi que estou nu. E aí Deus pergunta: quem te contou que você estava nu? Quem te disse que você estava nu? Por que você percebeu isso? Porque isso não era plano de Deus. Você se envergonhar diante dele, você se entristecer, você querer fugir da face dele, não é o plano de Deus. Mas infelizmente, por conta de uma precipitação e por conta de uma sedução, acabamos cedendo e não dando ouvidos à voz de Deus. Andar com Deus é ouvir a voz de Deus e dizer: estou aqui. Andar com Deus é deixar de ser servo de si mesmo e passar a ser servo do Senhor. Mateus estava na coletoria trabalhando, ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava na Receita Federal, lá de Roma, em Jerusalém. Trabalhava na Receita Federal. E cá para nós, o saláriozinho da Receita Federal, né? Concursozinho, passar no concursozinho da Receita, né? Fiscal da Receita, hein? Que benção, né? Uma benção, né? Era o trabalho de Mateus. Ele coletava os impostos, ele recebia os impostos para repassar para o Império Romano, para passar para os governantes daquela época. E ele acabava sendo servo de si mesmo, porque quando ele recebia aquele dinheiro, ele tinha uma condição. Por ele receber aquele dinheiro, ele tinha uma condição boa, ele tinha uma situação boa. Ele não era aceito por seus irmãos, mas a vida dele era uma vida relativamente confortável. E aí o Senhor o chama. Diz o texto que ele deixou tudo. Ele largou tudo. Ele era servo dele mesmo. Eu estava ouvindo uma coisa interessante que eu ouvi hoje do Edir Macedo. Eu estava ouvindo o Edir Macedo pregando na Record. E ele estava falando o seguinte. Eu fiquei surpreso com o que ele falou. Ele disse que ele não tem nenhum curso superior. Ele disse que ele não tem nem, não sei se isso é verdade, mas pelo que ele estava dizendo, está dizendo na televisão para todo mundo ouvir, né? Ele falou que ele não tem nenhum curso superior. Ele entrou 4 vezes na faculdade, e as 4 vezes que ele entrou na faculdade para fazer um curso superior, Deus conversou com ele, falou com ele, ele acabou desistindo, e ele acabou decidindo viver para o Senhor, para Deus. Se o discurso teológico dele é certo ou errado, não me importa. Não é isso que eu quero discutir aqui. Mas eu quero discutir o seguinte. Ele disse o seguinte, ele afirmou que ele decidiu não fazer curso nenhum superior, porque ao terminar um curso superior, ele desejaria trabalhar para ele desejaria viver para ele desejaria ganhar dinheiro, ele desejaria se tornar uma pessoa influente, ele desejaria se tornar uma pessoa reconhecida, porque o curso superior que ele iria fazer o levaria a isso. Ele se tornaria servo dele mesmo, ele ia fazer tudo para trazer prazer a ele,
para trazer conforto a ele, a sua família, a sua casa, o seu lar. E não era isso que Deus queria para ele. Deus queria que ele se tornasse servo do Senhor. E aí ele decidiu se tornar servo do Senhor. E hoje nós conhecemos quem é o Edir Macedo. Se está certo ou se está errado, se ele conseguiu ou não conseguiu, não importa. O que importa é que é perceptível que aquele homem vive para a sua pregação e para o evangelho que ele acredita. É ou não é? Ele vive para aquilo que ele acredita. Eles estão 24 horas no ar, pregando 24 horas. Se está certo ou errado é outra história. Mas que eles vivem em função da mensagem que o Senhor deu para ele, ou que ele diz que o Senhor deu para ele, ele vive. Ele decidiu servir ao Senhor e se tornou um homem muito o quê? Muito o quê? Influente e abençoado, sem ter curso nenhum. Através do ministério dele já elegeu não sei quantos senadores, não sei quantos deputados federais, não sei quantos vereadores, não sei, através do trabalho dele lá. Porque ele decidiu servir ao Senhor, ele decidiu, eu ouvi isso dele hoje de manhã, ele dizendo isso. Eu não estava procurando mensagens para isso não, eu apenas liguei a televisão, né? Falei, vou ligar a televisão aqui, pum, aí liguei, aí ele estava lá pregando. Aí eu parei, fiquei escutando a mensagem que ele pregou, e encaixava certinho naquilo que eu estava querendo colocar aqui para os irmãos. Andar com Deus é deixar de ser servo de si mesmo e passar a ser servo do Senhor. Passar a ser servo do Senhor, a estar a serviço do Senhor e não de mim mesmo, e não dos meus desejos, e não das minhas vontades. Adão, ele deixou de ser servo de Deus para servir a si mesmo, ao seu desejo e à sua vontade, porque a mulher olhou para o fruto e disse que o fruto era agradável, atraente, e por ser um fruto agradável, atraente, ela foi seduzida pelo seu desejo, e ela deu ao seu marido, e ele comeu também, porque ele também foi seduzido pelo seu desejo, e comeu, e por conta disso deixaram de ser servos de Deus para ser servos de si mesmo. Por isso que eles viram que estavam nus. Andar com Deus é abrir mão do seu tudo para receber o tudo de Deus, a plenitude do Espírito. Quando você abre mão do seu tudo, você recebe o tudo de Deus, a plenitude de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nos dar, tudo aquilo que Deus tem para te dar. E Deus tem muito mais para te dar do que você pensa. Deus tem muito mais para lhe dar do que você pensa. Você não tem noção de onde Deus quer levar você. Olha o que aconteceu com esse homem que eu acabei de citar. É conhecido no mundo inteiro. Tem uma rede de comunicação que alcança o mundo inteiro. E por quê? Porque decidiu pegar tudo que ele tinha e entregar ao Senhor. Abrir mão do sonho. Você sabe o que é abrir mão de sonho? Eu sonhava em ser, sabe o quê? Eu sonhava em ser biólogo. Dentre os vários sonhos que eu tive já, né? Mas eu sonhava em ser biólogo. Quando eu tinha 17, 18 anos, que eu estava saindo do ensino médio, para entrar na universidade, eu queria ser biólogo, mas queria trabalhar com biologia marinha. Queria ser biólogo, trabalhar com biologia marinha. E aí fui parar onde? Seminário Teológico Betel, no Rocha, no Rio de Janeiro. Abrir mão de sonhos. E cá para nós, nunca fui incompetente em termos de estudo não, tá, irmãos? Porque uma coisa é você desistir do sonho porque você não tem competência para fazer, porque você tem preguiça, ou porque é desanimado, essas coisas assim, né? Porque inteligente todos nós somos capazes de fazer, de realizar. Mas às vezes, por força das circunstâncias, por motivações, sei lá quais, você acaba não alcançando, né? Mas não é por conta de incompetência, não.
É por conta de chamar de Deus. Abrir mão por conta do chamado do Senhor. Abrir mão dos bens, dos tesouros e das riquezas. Abrir mão de projetos e objetivos. Isso é andar com Deus. Você abre mão, você pega tudo e coloca tudo que é seu, tudo que você tem, você coloca na mão do Senhor. Toma, Senhor, é teu. Você andar com Deus. Quando você abre mão, quando você deixa tudo, quando você oferece tudo a Deus, sabe o que Deus faz? Deus te dá inteligência. Quando você decide abrir mão para o Senhor, quando você decide abrir mão dos teus sonhos, dos teus prazeres, entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou falando isso aqui de brincadeira. Eu estou falando sério com você de algo que pode revolucionar ou mudar a sua vida para todo sempre. Se você decidir andar com Deus, caminhar com Deus e abrir mão de tudo, Deus vai te dar uma inteligência que ninguém tem. Deus vai te dar um discernimento que ninguém tem. Deus vai fazer com que você venha prosperar em seu caminho como ninguém nunca prosperou. Deus vai fazer isso se você decidir pegar o seu tudo e colocar nas mãos do Senhor e decidir servi-lo. Deus vai fazer isso. Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia como escravos. Foram levados para a Babilônia para servir no palácio do rei. Não tinham direitos. Não podiam fazer escolhas. Não eram mais donos de si. E lá eles tinham obrigações a cumprir. E dentre essas obrigações, foi colocado diante deles a necessidade deles se prostrarem diante do Deus daquela cidade, daquela nação, ou do rei daquela nação, como se ele fosse Deus, e eles disseram que não iam fazer. Eles disseram que não iam fazer. Era necessário que eles usufruíssem do manjar, da comida, das coisas boas daquela nação. E eles disseram que não iam comer e que não iam participar. Porque eles decidiram ser servos do Senhor. E diz o texto que ao final de um tempo não existiam pessoas capazes de confrontar a sabedoria e a inteligência daqueles jovens que decidiram andar com Deus. Diz o texto de Daniel que eles eram 10 vezes mais doutos do que qualquer sábio da Babilônia. E além de serem 10 vezes mais doutos do que qualquer sábio da Babilônia, eles ainda tinham uma visão que ninguém tinha, que era a visão do mundo espiritual, e Daniel conseguia ver aquilo que outros não enxergavam. Decida andar com Deus. Escolha andar com Deus. A entrega precisa ser sincera, verdadeira. O andar com Deus precisa ser prioritário. A entrega precisa ser sincera. Você precisa sinceramente, no fundo do teu coração, com verdade, entregar o seu tudo a Deus. Servir ao Senhor. Escolher andar com Ele. Talvez as coisas estejam dando errado para você, porque você não esteja entregando o seu tudo. Talvez você não esteja deixando o seu tudo. Talvez você não esteja sendo totalmente fiel, como você diz ser. E por conta disso, você não consegue andar no caminho do Senhor. Adão quis fazer o desejo e a vontade dele. Por conta disso foi retirado do paraíso. Adão quis
andar por conta própria, andar sozinho, perdeu o jardim de Deus. Se você desejar andar por conta própria, sozinho, você corre o risco de perder o jardim de Deus. Se você escolher andar para satisfazer a tua vontade, você pode perder o paraíso que Deus preparou para você. Escolha andar com Deus. E escolher andar com Deus significa prosperar no caminho. Abraão decidiu andar com Deus, prosperou no caminho. Vários homens do passado que decidiram andar com Deus prosperaram no caminho, que eu poderia aqui citar vários nomes. Mas o mais importante é, ao andar com Deus, ao escolher servir ao Senhor, nós teremos paz em nossa caminhada, nós teremos alegria em nossa caminhada, nós teremos refrigério em nossa caminhada. E isso é melhor do que ouro, é melhor do que prata, é melhor do que qualquer conforto dessa terra. Agora, você, sinceramente, verdadeiramente, tome uma decisão. A decisão de seguir ao Senhor, de andar com o Senhor, de abrir mão do seu tudo para receber o tudo de Deus na sua vida. Amém? Isso é andar com Deus. E que nós venhamos andar com Deus. Que eu e você, que a nossa família, que a nossa casa, venha escolher andar com o Senhor. Não fazer como Adão, que decidiu satisfazer um desejo, e por conta de um único desejo, perdeu aquilo que Deus tinha para dar a ele, ou tinha dado a ele. Então, em nome do Senhor Jesus, venhamos fazer escolhas diferentes. Venhamos fazer a escolha de Mateus, que largou tudo e seguiu ao Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi dar um banquete, chamando todos os seus amigos, toda a sua família, para ouvir Jesus falar, para que eles também pudessem receber tudo aquilo que ele recebeu no dia que ele ouviu o chamado do Senhor e decidiu segui-lo. Ouça o chamado do Senhor e siga-o. Você verá que Deus vai abençoar a sua vida. Amém?